No ar, mais um Começo de Conversa, um programa de entrevista diferente, um bate-papo franco, aberto, sem censura. Seja muito bem-vindo. As habilidades da comunicação são muito relevantes, tanto para a vida pessoal como profissional. Ao se tornar um bom comunicador, você será capaz de vender ideias e até convencer pessoas. O locutor de rádio, por exemplo, é responsável por transmitir informações, fazer comentários, entrevistas, interagir com o público e apresentar propagandas para ouvintes de determinada emissora. Costuma, dentre outros afazeres, emprestar a voz a um produto ou a uma ideia. Nosso convidado de hoje é um profissional da mídia local que segue como destaque há 2 décadas e meia. Como comunicador, apresenta um dos programas de rádio mais ouvidos da região, nas tardes da Cidade FM. Sua coluna sobre esportes é uma das atrações do Jornal Diário de Caratinga, além do bloco de esportes na TV Supercanal. E, além disso, tem uma atuação constante e marcante nas redes sociais, com opiniões não só sobre esportes, em especial, claro, no futebol, mas também sobre vários outros temas. Ficou curioso para saber quem é? Daqui a pouco, na volta do intervalo, você fica sabendo. Não saia daí. Nós voltamos já já. Olá, estamos iniciando mais um Começo de Conversa aqui pela UNEC TV, mantida pela Fundação Educacional de Caratinga, programa que também é transmitido pela TV Sistec e pela Supercanal TV. Nascido no bairro Aparecida, ele veio de uma família humilde. É filho da dona Rita, uma cozinheira, e do senhor Dorvalino José da Silva, um feirante. Foi criado pela mãe, já que seu pai faleceu quando tinha 4 anos. Mudou-se para o bairro Esplanada, onde passou a infância. Vendia salgado na rua. Hoje é um dos profissionais de destaque na área da comunicação em Caratinga. Especializou-se em marketing pela FACIG, Centro Universitário de Manhuaçu. Rogério José da Silva, ou Rogério Silva, como ele é conhecido, é casado com a professora Vanilda Cristina e pai da Lohane, de 25 anos, e da Ana Rita, de 21 anos, que ele deu a Cali, de 10 meses, sua netinha. Rogério é o nosso convidado de hoje, no Começo de Conversa. Seja muito bem-vindo, prazer. Muito grande recebê-lo aqui no Começo de Conversa. O prazer é todo meu. Sempre vejo muita gente vir aqui e falei assim, um dia eu vou estar ali também para poder bater um papo legal e contar um pouquinho da história da gente, né? Bacana. E é um prazer, eu estou vendo aqui na chamada aqui na sua biografia, que você vendeu salgado, né? Eu também vendi salgado, se a gente for conversar sobre salgado, nós temos muita conversa para contar, viu? Que tipo de salgado você vendia? Olha, eu comecei com 8 anos de idade já, e é uma loucura, né, da dona Rita, mas era, assim, é preciso, né, uma necessidade, com certeza. Eu vendia salgado ali do bairro Esplanada até o bairro Zacarias, passando tudo ali com o balainho na mão, pastel, coxinha, quibe. Ia para a escola à tarde e vendia de manhã, ou ia para a escola de manhã e vendia à tarde. E no final do dia ainda batia minha bolinha, né, jogava meu futebol. Isso foi que ano, mais ou menos? 82, 83, 84, Naquele 85. Tempo, eu vendi coxinha bem antes disso, né? Porque eu também comecei com 8 anos, vendia salgado para minha mãe. Mas no meu tempo a coxinha ainda tinha um pedaço do osso do frango. Sim, mesmo. Exatamente, para segurar, né? Para segurar. É verdade. Você foi criado então sem pai? Sem pai, não cheguei a conhecê-lo praticamente, né? A minha mãe foi meu pai e minha mãe, por isso que eu tenho um amor enorme por ela. É uma pessoa que eu devo muito à educação que ela me deu, uma pessoa analfabeta, não sabe ler nem escrever, e mesmo assim acho que me educou bem. Bacana, vocês são quantos irmãos? Agora só eu, né? A minha irmã já faleceu há 21 anos. Tá, era um pouco mais velha do que eu. Ela faleceu há 21 anos e a minha mãe mora com os filhos dela, que ficaram órfãos, né? De pai e mãe, no caso. São 2 sobrinhos que eu tenho, Ezequiel e Moisés. E tem uma netinha. Pois é, a netinha, ser avô é algo que não dá para decifrar, não dá para explicar em palavras não, porque, na verdade, quando eu fui pai, eu fiquei emocionado, obviamente, fiquei muito feliz, a responsabilidade pesou nos ombros, mas a emoção de ser avô é completamente diferente da emoção de ser pai. Não sei se pela responsabilidade que é um pouco menor, mas a emoção é diferente e a Cali está com 11 meses agora, vai fazer 11 meses, e é uma alegria, é uma bênção. E você é avô
é sua filha, não é isso? Isso. Sua filha. Minha filha, Ana Rita. Ana Rita, rapaz, é uma experiência fantástica mesmo, porque parece que a filha, até pela proximidade maior com o pai, você tem mais direitos, assim, vamos chamar assim, com os netos, né? Ele acaba fazendo umas coisas assim que a gente não faria normalmente. Exatamente. Então você fala assim, eu faço e vocês tratam de consertar isso. Resolve aí. Porque problema de psicólogo é pai que arruma para lá. Exatamente, O meu negócio aqui é estragar. É estragar. Consertar é com vocês. E por isso que os netos ficam agarrados com a gente, exatamente, né? Exatamente. Mas fala um pouquinho da sua criação mesmo, hein? Você é criado sem pai. Como eu falei, eu nasci lá no bairro Aparecida, que na época era Rua do Sal, né? Ninguém chamava bairro Aparecida, era Rua do Sal. Tinha um campo lá em cima, ainda tem aquele campo. Tá hoje bem melhor, tá gramadinho, tá bonito o gramado, o campo. Na época não existia creche para deixar filho, e a minha mãe sempre teve que trabalhar fora, nos restaurantes aqui de Caratinga, no Saramandaia, muita gente vai lembrar de Saramandaia, no Maria Lina ali, ela era a grande cozinheira do Saramandaia na época, mas não tinha creche para deixar, então muitas vezes eu ia para o Saramandaia com ela e ficava lá em volta dela, enchendo o saco, brincando com os filhos da patroa, o que é muito comum, né? Eu até brinco com as pessoas que eu era um cara muito pobre que morava na favela, numa casa que não tinha luz nem água, mas almoçava camarão, porque eu comia no restaurante. E depois ela mudou para Santa Zita, perto de uma família lá, que eu costumo chamar de vó, tia e tudo mais, que me criou praticamente para ela ficar no trabalho. Só que depois, alguns anos, aí a gente foi para o bairro Esplanada, que foi a minha infância ali, dos 8 até me casar. E no bairro Esplanada foi que eu comecei a vender meus salgados, ali nas oficinas, na garagem da Rio Doce, que era ali também, e até o bairro Zacarias. E era todo dia assim, era vender salgado, ir para a escola e jogar bola. Foi a minha infância, né? Na Rua da Piedade. Na Rua da Piedade, Rua dos Cavacos, a Francisco Vitor de Assis, e Rua dos Operários. E as minhas amizades de infância são todas dali, né? Hoje, quando eu chego lá, eu não reconheço muita coisa, porque mudou muito. Mas a minha infância foi todinha ali naquela Rua da Piedade. Eu costumo dizer o seguinte, a gente lembra disso com nostalgia, e a gente não quer isso para as crianças de hoje, mas a gente conseguia trabalhar, estudar e brincar, fazer as três coisas, né? Sim, eu tive a infância. O cara trabalhava, não brincou, mentira, a gente brincava de rua, brincava tudo, trabalhava e estudava. Era uma outra situação, porque eu podia ficar na rua até às 10 da noite brincando de bola e tudo mais, né? Hoje em dia a criança não pode ficar na rua nem até o final da tarde, né? Os bairros já não tem mais aqueles espaços que tinha antes, os campinhos da minha época, hoje são todos prédios e tal. Então, é uma outra realidade. Mas não é porque o sujeito nasceu pobre que ele não brincou, não foi feliz, de jeito nenhum, claro que não. Agora, me conta aí como que surgiu essa entrada sua na comunicação. Porque a voz a gente já está vendo que você já tem, voz locutor. Pois é, a entrada na comunicação não foi para entrar indo direto para o ar, no microfone. Em 96 eu estava desempregado, eu tinha saído da prefeitura, fui funcionário público. Em 96, eu procurando emprego, aí um amigo, Tony de Souza, falou, olha, lá no Grupo Sistec tem uma vaga lá no Master para trabalhar. Eu nem sabia o que era Master, mas precisando, vou lá. Chegando lá, fiquei com emprego para trabalhar só na parte da noite no Master, até meia-noite, meia-noite e meia, 1h da manhã que fosse. Só que alguns meses depois, o professor Juarez Salles, ele sabia do meu histórico no futebol aqui de Caratinga, amador, jogando no América, Esplanada, Santa Rita. E, Rogério, comenta o futebol comigo no Giro da Bola, que era um programa de final de tarde, na Rádio Caratinga AM. Eu falei assim, pô, Juarez, comentar futebol, cara, eu não sei falar direito, já percebeu que eu sou gago, como é que eu vou fazer com esse negócio? Não, vamos lá, você vai conseguir. Aí eu comecei, indo com ele para o estúdio, aprendendo, ouvindo. Aí depois a gente fez uma escola técnica de rádio, a ESPRA. Aprendemos um pouquinho algumas técnicas e consegui fazer. E um pouco mais adiante surgiu uma oportunidade na Rádio Caratinga AM, no horário à tarde, para fazer algo de música, um programa de variedades. E o Juarez foi na direção, nos recados, falou, olha, o Rogério tem condição de fazer. Isso já foi em 99, né? E foi assim que eu entrei. E depois para a equipe de esporte da Rádio Caratinga AM, que era uma equipe super conceituada à época,
que fazia jogos no Mineirão, Ipatingão, campeonatos de alto nível, Mineiro, Brasileiro, Libertadores. O JB viajou bastante com a gente para poder fazer alguns jogos também, Campeonato Mineiro da segunda divisão, da Série A. Então foi assim que eu comecei no rádio e o esporte veio antes disso, né? E depois do rádio, o Márcio Santos, que apresentava o Diário dos Esportes, saiu para se casar em Valadares, me parece, e também me indicou para a direção, olha, quem tem condição aqui de fazer o Diário dos Esportes, que eu estou sentindo aqui, dos jovens, é o Rogério. Na época eu estava com 23, 24 anos, eu acho que é o Rogério. E também fui eu com a cara e com a coragem, nunca tinha feito na vida televisão. Só que o rádio, ele me deu uma bagagem legal. No rádio, improviso, você tem que ir a todo momento, você tem que aprender mesmo. É ao vivo. É ao vivo. E o Diário dos Esportes da época também era o programa ao vivo de Caratinga da televisão, não tinha outro. Que é o primeiro que você foi ajudar o Juarez a fazer. Exatamente. Depois do Giro da Bola no rádio, aí eu fui para o Diário dos Esportes, a TV Sistec, com o Juarez Salles. E aí fiquei até 2005, se eu não me engano, apresentando o Diário dos Esportes de 11h30 a meio-dia e 15, horário de almoço. Eu quero falar mais um pouco sobre essa ligação sua com o esporte. Você falou que antes mesmo do rádio você já tinha uma ligação com o esporte. Vamos fazer um rápido intervalo. Não sai daí. Na volta seguiremos nosso bate-papo aqui com o nosso amigo radialista Rogério Silva. Já, já. Estamos de volta com o Começo de Conversa, recebendo hoje o radialista e comunicador Rogério Silva. Rogério, terminamos o primeiro bloco. Eu falei que queria falar disso. Resumo para a gente rapidamente, sim, sua ligação com o esporte antes de entrar no rádio para fazer esporte. Como todo garoto da minha época, a diversão que tinha era brincar de bola na rua, né, professor? E aí eu brincava muito nos campinhos. Aos 8 anos eu fui para o Caratinga, para a escolinha. No Caratinga era até engraçado porque eu era do bairro Esplanada, mas jogava no Caratinga. Em 82 com Eloy Restori. E fiz muitos amigos, o Celso, muito amigo meu, o Júnior, o Julimar. Em 82 cheguei no Caratinga, saí de lá com 15 anos, depois de jogar toda a categoria de base, depois aos 15 anos tive a oportunidade de ir para o Atlético Mineiro e jogar a categoria de base lá também. Fiquei 4 meses apenas, depois de uma lesão, eu retornei para Caratinga, já era final de ano. E no ano seguinte, em 90, eu acabei não retornando e acabei ficando, fazendo a minha vida por aqui, jogando de novo no Caratinga, no Santa Rita, no Esplanada, no Amador, enfim. Em 94 foi a última vez que eu entrei em campo jogando o Campeonato Mineiro de Juniores pelo Santa Rita, um time que foi muito bem montado na época, Dr. Renato Cupertino, Carlos Careca como técnico. E depois no Amador, até os 22 anos, quando foi a última vez que eu entrei em campo de chuteiro e assinei súmula para poder jogar uma competição valendo. Daí por diante eu já estava no Grupo Sistec. Muito bem. Eu fico imaginando aqui, né, porque um garoto que vai jogar no Caratinga, o Esporte Clube Caratinga, o time do Caratinga, era o time da região que parece que era o mais importante. Sim. Vai parar na base do Atlético e faltou aí realmente alguém, né, junto com você, para poder conduzir isso tudo, né? Eu costumo dizer que faltou para mim, aí o pai me fez falta. Porque normalmente minha mãe nem gostava de futebol, não gostava de jogar bola em casa, então ela não fez muita questão que eu voltasse, né? E toda mãe quer o filho um pouco mais perto, né? Se isso é bom ou mal, eu não sei, mas toda mãe quer o filho um pouco mais perto. Então ela não fez a menor festa, a menor questão que eu voltasse para BH. E eu também tinha passado lá em BH sozinho, com 15 anos, maus bocados, morando em alojamento com cerca de 70 garotos, não é fácil, eu não tinha um parente lá para poder ficar na casa. Então isso tudo pesa muito na decisão. Tem muita gente que acha que o cara vira jogador de futebol só por conta do talento, mas eu costumo dizer que, obviamente, é um ingrediente que tem que se ter, é talento. Embora tenha uns aí que nem tem tanto. Mas a gente tem que ter muito foco, força de vontade e apoio familiar. E na minha época, muita estratégia ainda em torno disso tudo, né? Na minha época, infelizmente, isso eu acho que faltou. Bacana. Você falou aí sobre o Juarez Salles, figura importantíssima, né? Mas você trabalhou, por exemplo, com ele, com o Euríco Gade, Gino Beltrão, a J. Baranda, quer dizer, figurões da comunicação, né? O que isso representa para você? Representa aprendizado enorme, né? Se trabalhar com o professor Juarez, com o saudoso J. Baranda, Hélio do Carmo, Gino Beltrão, cara espetacular, Eurico Gade,
Tomei muita dura do Eurico, na verdade, porque ele não amaciava mesmo, não queria saber se você estava iniciando ou não, se você errasse, ele te dava dura. Mas isso para mim foi bom, foi aprendizado. Tive a oportunidade de fazer jogos no Mineirão e Patingão, grandes estádios, né? Então isso para mim foi muito bacana, porque eu não consegui virar jogador de futebol, mas depois eu estava no meio deles, né? Fazendo lá entrevista, reportagem de campo, ou comentando na cabine. E o futebol amador de Caratinga, que é a minha grande paixão também, né? A história do futebol amador de Caratinga. Inclusive, estou escrevendo já há algum tempo um livro sobre o centenário do Caratinga, que eu herdei praticamente do Nelson Souza, que é outro ícone do esporte de Caratinga, já falecido Nelson Souza, que me chamou um belo dia na casa dele e disse, olha, eu tenho algo aqui que eu quero que você finalize para mim. Falei, o que é, Sr. Nelson? Foi lá, buscou uma pasta daquelas enormes, feita à máquina. É um livro do Caratinga que eu estou escrevendo há muitos anos. Só que eu estou muito doente e não vou conseguir finalizar. E o único que eu acredito que tem condição de fazer isso para mim, que hoje está no esporte, é você. Uma responsabilidade enorme. O livro ainda não saiu por questões, né, até financeiras mesmo, essa é a verdade, falta de apoio. Mas o livro está praticamente pronto sobre a história do Esporte Clube Caratinga desde a fundação, lá em agosto de 1917 até agora. Bacana demais. Grupo Sistec tem uma importância muito grande, né? Até na sua atuação profissional hoje, né? Você está fora do grupo, mas você começou, foi ali, né? Te acolheu, uma casa que te recebeu. Foi a grande escola, como eu já disse, eu não cheguei lá para ser um comunicador, né? Cheguei para trabalhar na técnica, mas acabei conseguindo espaço ali na comunicação, tive aulas com essas pessoas aí que você acabou de citar, J. Baranda, Hélio do Carmo, Zé Carlos Cerqueira, com a Graziela Ângelo, são pessoas que me ajudaram muito, que me ajudam até hoje, e eu sigo aprendendo com todos eles, e o Grupo Sistec é, sim, sem dúvida nenhuma, a grande escola para mim e para muita gente que se formou, né, mesmo sem ter passado por uma faculdade de jornalismo, o Grupo Sistec foi, assim, a grande faculdade, vamos dizer assim. Você falou em Graziela, Zé Carlos, que estão na Rádio Cidade, onde você hoje está trabalhando. Em 2003 eu fazia na Rádio AM o Show da Tarde, o programa na Rádio AM. A Rádio AM começou a cair de produção, a declinar, começou a ficar um pouco fraca, e o Zé Carlos me chamou e disse, olha, o seu estilo tem tudo a ver com FM. É dinâmico, a comunicação é rápida, você consegue fazer com que o público se prenda no rádio ouvindo, com atenção. O que você acha de ir para a Rádio Cidade? Para mim, vai ser um grande presente, né? E o Eurico, na época, também não fez objeção nenhuma. Eu fui para a Rádio Cidade e estou com o Show da Cidade há 17 anos, lá na Rádio Cidade. E é um programa muito bacana, eu gosto muito de fazer, porque a comunicação com as pessoas da região, com as pessoas mais simples, é o que mais me encanta, né? Quando eu recebo um WhatsApp, eu entrei no rádio na época que a gente recebia cartas, as pessoas mandavam cartas. E hoje em dia as pessoas mandam o WhatsApp. Está na lavoura, na colheita de café, manda o WhatsApp, Rogério, manda uma música para mim aqui, porque eu estou te ouvindo na lavoura. Isso acontece direto, né? Então isso é muito legal. Manda o áudio. Manda o áudio e é muito legal. A maioria manda áudio, na verdade, né? E é muito legal isso para mim. E entra ao vivo no programa? Sim, a gente coloca, né? Hoje em dia os recursos que a gente tem, a gente coloca. A pessoa está lá em Raul Soares, por exemplo, na lavoura lá. Tem até uma amiga minha que ela sempre manda o áudio, outro dia estava na colheita de milho, e ela mandou o áudio, falou, estou aqui, estou quebrando milho, mas estou te ouvindo aqui, manda uma música para mim aí. Estava ela, marido, filho. Então isso é muito legal, né? A comunicação. Tem uma curiosidade agora, né? Eu gosto de perguntar isso para radialista. Eu sempre acho que eles ficam assim meio sem jeito de responder. O cara liga para você e fala, passa a música tal para mim. Ele já escolheu aquela música, você sai procurando aquela música correndo ali mesmo? Como é que funciona isso? Antigamente era mais complicado, porque quando o cara fala assim, eu quero ouvir a música tal. Era LP, né? Aquele long até play. Você achar aquilo tudo. Então era muito mais difícil. Então você não atendia na hora, não. Você tinha que procurar realmente. Só que na Rádio AM você tinha a pessoa que ficava do outro lado do vidro, o operador, que normalmente tinha acesso aos discos, depois aos CDs, e era mais fácil. Mas na FM é você, o microfone e a mesa de som e pronto. E agora os computadores.
que aí facilitou muito. Então as músicas normalmente já estão todas ali. Aquela que você não tem, que por um acaso é um lançamento, que alguém te pediu, você baixa na hora. Você baixa na hora e 5 minutinhos depois você pode rodar a música pro cara, sem problema nenhum. Então, na maioria das vezes, a pessoa liga, te pede a música, manda mensagem, te pede a música, e você atende porque está fácil acesso. Mas, normalmente, a gente atende pedido, sim. E tem o desavisado, né? Que não estava ouvindo rádio, aí ele liga, pede uma música, às vezes é uma música... Já tocou? Já tocou. Sim, acontece muito. Aí fala com ele, rapaz, essa música nós já acabamos de tocar agora, vamos escolher outra. Sim, acontece. Isso direto acontece, né? Isso direto acontece. Às vezes, no momento de jornalismo, tem gente que pede música. Às vezes, o programa é sertanejo, tem gente que quer ouvir rock. Aí você explica, olha, o momento agora é sertanejo, o programa é sertanejo. Não o caso do meu, mas porque o meu toca de tudo, né? E aí você explica para a pessoa, agora não tem como rodar essa música. Sem contar que tem algumas músicas, porque o que acontece? O ouvinte, ele quando manda uma mensagem para o rádio, ele não está pensando nas outras pessoas que estão ouvindo, está pensando no gosto dele, na vontade dele. E às vezes ele quer ouvir uma música de 1950, que 99% de quem está ouvindo o rádio não vai gostar, não sabe, mas ele quer ouvir, né? Então, a gente tem que ter esse cuidado todo também. Assim como os ao vivos, né? As pessoas querem entrar ao vivo, isso é um cuidado que o locutor, o radialista precisa ter muito. Eu estou vendo você falar o tempo todo aí, falando do cuidado e no cuidado com as pessoas, eu fico pensando aqui, né? A importância que e o desafio que é se relacionar, né, com as pessoas e o cuidado você tem que ter, porque é cheio de milindres, né? No rádio também, quer dizer, uma resposta que você dá, você chateia um ouvinte, a coisa é bem complicada. Essa é a parte mais complicada que eu acho, porque normalmente, quando você chega no estúdio de rádio, a dor de cabeça, a briga com a esposa, filho doente, tudo ficou da porta para fora. Só que não. Né? Só que seu espírito entrou ali, é carregado, chateado de alguma forma. Só que o ouvinte não tem absolutamente nada a ver com isso. Então, ele quer, obviamente, ser atendido, que você esteja bem, feliz. Eu costumo dizer o seguinte, a minha filha liga, pai, hoje a Kali amanheceu assim, passando mal, tudo aí, você como avô já fica preocupado. Só que o ouvinte não quer saber disso. Né? Ele quer que eu entre no ar, com toda a alegria do mundo, né? Ou atenda com carinho. Ele está esperando energia boa, né? Exatamente isso. Então, essa é a parte mais complicada. Bacana. Vamos fazer um rápido intervalo. A conversa com o Rogério está muito boa, mas vamos para uma rápida pausa. Não sai daí, nós voltamos já já. Voltamos para o terceiro e último bloco do Começo de Conversa e a sequência do nosso bate-papo aqui, muito bacana, com o Rogério Silva, aqui pela UNEC TV. Rogério, você faz rádio, faz televisão e ainda tem jornal escrito, tem coluna no jornal. Coluna no Diário de Caratinga. Diário de Caratinga. E a TV é a nossa parceira lá no Supercanal. Supercanal TV. O que é mais gostoso de fazer? Depois você me fala o que é mais difícil. Mais gostoso de fazer é falar de futebol, independente do veículo, né? Bacana. Eu acho que o rádio é um pouco mais complicado porque é dinâmico demais, instantâneo, né? Então o rádio tem isso. A TV é tranquilo, eu fico muito à vontade. E o jornal é uma diversão para mim, a coluna do jornal é uma diversão, até pela liberdade que eu tenho, né, da edição do jornal, do Alcides, da Vera, tem uma liberdade enorme. Rogério, você pode escrever sobre o que você quiser, a coluna opinativa, informativa, do jeito que você achar que deve, sempre tendo aquele cuidado de assumir a responsabilidade pelo conteúdo. E é assim que eu tenho feito desses 15 anos que eu já tenho isso lá no Diário de Caratinga, essa coluna. E é muito bacana porque me dá a liberdade de falar sobre coisas que talvez eu não tenha espaço para poder falar no rádio e na televisão. Então, já respondendo, o rádio eu acho que é um pouco mais difícil pelo dinamismo, por ser instantâneo, a TV é mais tranquilo e o jornal é mais gostoso, porque ali eu escrevo exatamente sobre aquilo que eu quiser, não tem muito que me ficar preso em alguma coisa não. Bacana. E aí,
nós estamos falando aí, na verdade, é de conteúdo, né? Porque Sim. rádio e TV você fica preso a determinados conteúdos. Sim. Mas a liberdade para trabalhar você tem nos três. Exatamente, né? Na verdade, eu Não costumo acho dizer nenhum, que eu não tenho... tem nenhum lá, por exemplo, Na que não seja verdade- flamenguista, falando, vem falar nada de Na Flamengo, verdade, eu não. costumo dizer que eu tenho muita sorte, eu dei muita sorte, né? Porque na Rádio Cidade, José Carlos e Graziella me dão liberdade e à vontade. Bacana, mas, No Diário de Caratinga, Vera e Alcides também da mesma forma. E no Supercanal Fred, ele só fica um pouco chateado quando eu falo mal do Cruzeiro, mas aí eu não posso fazer nada, que a culpa já não é minha, né? É o Fred, rapaz, eu vou te falar. O Fred é meu amigo, mas realmente, coitado, né? Porque esse negócio do Cruzeiro é um período ruim. Ele até me disse o seguinte, olha, vou deixar de ser vascaíno. Aí eu falei assim, é mesmo, chefe? Vou deixar de ser vascaíno. Agora vou ser só cruzeirense. Parabéns. Você leva um abraço nosso pro Fred, quando você encontrar com ele, e certeza. um convite para ele vir aqui para bancar aqui, para Opa! gente bater um papo Vai ser com meio ele. difícil porque... Ele não gosta muito disso, não. Mas... Ele corre, eu sei disso. Mas quem sabe ele te ouve, né? Opa! Você falou em WhatsApp, eu me lembrei de internet, e essa relação aí da internet com o seu trabalho, quer dizer, a internet com o rádio, a internet com a TV, a internet com o próprio jornal, a gente vai vendo que os veículos todos, eles vão de alguma forma se adaptando também a essa nova modalidade de comunicação, né? Como é que você vê essa relação aí? Olha, essa relação eu costumo dizer que ela ainda está um pouco confusa para todo mundo, porque a gente que vive no meio não nasceu com a internet, eu não nasci com a internet, essa coisa das pessoas invadirem a sua vida, a sua privacidade, então eu ainda costumo dar uma misturada entre a vida pessoal, profissional, e as pessoas também costumam dar uma confundida nisso. No trabalho é ótimo, no rádio facilitou demais, mas facilitou muito mesmo a comunicação, né? No jornal, idem, e na televisão, não precisa nem de dizer. Então, no profissionalismo, a internet ajuda e ajuda muito. Eu acho que ela complica um pouco quando entra no pessoal, porque você não tem muito controle do que as pessoas vão falar em relação à sua vida, mesmo sem te conhecer, né? As pessoas supõem muito, há muito achismo, e dependendo do assunto, eu acho que nem compensa muito ser abordado em rede social. Antes de vir aqui, agora eu saindo de casa, assistindo a Globo News, estava assistindo sobre a violência no Rio de Janeiro, a entrada lá da polícia no morro, que vitimou 25 pessoas, inclusive um oficial da polícia, né? E o pessoal dizendo que foi exatamente uma operação de grande sucesso. Aí peraí, 25 mortos, inclusive um policial, e foi de sucesso? Foi inteligente? Então, eu realmente tenho essa dificuldade em entender isso. Só que quando eu tenho isso aqui falando com você, é de uma certa forma. Quando eu exponho essa opinião na rede social, aí é de outra forma, porque rede social as pessoas costumam, por exemplo, ler só o título e já emitir opinião. É verdade. E nesse caso específico, por exemplo, sucesso é a polícia de Londres que faz uma operação igual essa sem dar um tiro. É prender todo mundo que tem que ser preso sem precisar de matar ninguém. Aí, mas assim, tudo é muito complicado para falar, porque falar, o cara não quer que mata bandido. Não é isso não, a gente não quer que mata ninguém. Né? E depois nem os 25 lá, quem falou que os 25 são bandidos? Até porque tem um policial no meio. O policial com certeza não é o bandido, então, né? Sim, mas quem garante que os outros 24 eram bandidos? E aí a gente entra numa outra questão, professor, que dá até um outro programa, na verdade, que é a questão racial, que a gente precisa olhar com muito cuidado para ela também quando se fala no Brasil de racismo. Que é estrutural, né? Exatamente. E eu, agora há pouco, na rede social, eu coloquei, foi exatamente isso, uma foto da comunidade reunida, chorando os mortos. A pergunta é, o que tem de semelhança ali? Todos que estavam na foto eram negros. Todos que estavam na foto eram negros. Sem exceção. E a outra pergunta é, num condomínio de luxo, ou num bairro de luxo, no Leblon, na Urca, na Tijuca, em Copacabana, a abordagem é a mesma? Porque lá também se tem droga, se tem tráfico. Com certeza. Não, mas na verdade eu posso entrar atirando na favela. Lá eu não posso entrar atirando. E só para finalizar esse assunto,
o rescaldo disso tudo? Aprendemos 16 armas, fuzis de guerra. Parabéns. Só que teve uma outra operação, num condomínio fechado, onde foram 100 apreendidos, sem dar um tiro. Por que a diferença? Por que na favela você prende 16, mata 25, e no outro condomínio você prende 100 e não mata ninguém? Eu sou leigo em segurança pública, é apenas uma opinião, como diria o outro, de um Zé Ninguém. É a opinião de alguém que não conhece a segurança pública, a abordagem policial. Mas é exatamente por não conhecer que eu questiono, eu pergunto, eu quero que alguém me explique. Né? Só que quando você faz isso na rede social, as pessoas não te explicam, eles te xingam, é bem diferente. Você, na verdade, é um cidadão que tem direito de colocar sua opinião, eu também sou e coloco a minha, e vai ter gente nos assistindo que vai falar lá, cheio de mimimi. Porque chamam isso de mimimi, porque o racismo é estrutural, ou então fala, porque ele tem neto negro. Não, porque a gente sabe na pele a dificuldade por que passa, e até para poder discutir o tema, né? Porque toda vez que você abre a boca para falar, você vai achar alguém para falar assim, os caras só ficam... Mas a verdade é que quem fala isso costuma não estudar o assunto. Ouve e repete, ouve e repete. Eu falei com um amigo meu outro dia o seguinte, vamos fazer então o seguinte, você vai na cadeia e olha a cor de quem está lá. Se 90% não for negro, eu mudo meu nome. Beleza? Agora você vai no condomínio onde você mora aí e olha quantos vizinhos negros que você tem. Nenhum, né? Então me explica o porquê. Não, vai para o Congresso, vai no STF, vai no Executivo e olha. Vai na faculdade de Medicina e olha quantos médicos negros tem. Se não vai ter muitos. Não, é porque negro só quer jogar bola e ser pagodeiro. Não quer ser médico, não quer ser advogado. Então por isso que não tem. Não, é porque o acesso é complicado. Só que tratar desse assunto em rede social, eu desisti. Rapaz, eu vou te falar, se a gente fosse tratar desse assunto aqui, a gente tinha que ter um outro programa. Outro programa, exatamente. Mas foi muito bom te receber aqui, bacana demais, respeito muito o seu trabalho, e é mesmo um dos maiores comunicadores nossos aqui. E você tem um minuto para se dirigir para essa câmera aqui, por favor, e deixar aí o seu recado para os telespectadores da UNEC TV, Super Canal TV, TV Sistec e os nossos internautas. Antes de mais nada, agradecer ao convite, né? Dizer que é uma honra, um prazer enorme. Era até mesmo um sonho de estar aqui, porque eu costumo brincar com os meus amigos na rede social, que quem veio aqui é porque virou gente grande, e isso é muito bacana. Agradecer pelo convite ao professor, à equipe toda, a você que ficou aí assistindo a gente, muito obrigado mesmo. E dizer que isso tudo que a gente está vivendo agora, esse uso de máscara, essas coisas todas, isso uma hora vai passar. Mas para que isso passe, a gente precisa fazer a nossa parte. Sem negacionismo, sem idiotice, a gente precisa fazer a nossa parte. E a nossa parte é nos cuidando e cuidando do outro também. Muito obrigado. Muito obrigado. Começo de conversa de hoje vai ficando por aqui. Agradeço ao Rogério Silva pela presença, agradeço a você pela audiência, forte abraço, fiquemos com Deus, até a próxima.